A paz do Senhor Jesus, meus prezados irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem com vocês? Aqui é o irmão Beto, trazendo mais um resumo da lição. Este canal que é exclusivo das lições da Escola Bíblica Dominical, em que nós aprendemos em todos os trimestres, todos os domingos, na Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica que temos. E nós estamos no segundo trimestre estudando este tema, homens dos quais o mundo não era digno. É o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E nós vamos, irmãos, estudar a lição de número 11, que o título da lição é Jacó, de enganador a homem de honra. Ouça bem o título da lição, Jacó, de enganador a homem de honra. E aqui a introdução, a leitura bíblica em classe está em Gênesis 32, do versículo 22 ao 31. Vai falar quando Jacó parte de Padã Arã, voltando à sua terra. E a introdução, irmãos, diz assim: Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismos e conflitos. Isaque amava a Esaú e Rebeca a Jacó. Então aqui está dizendo que havia uma divisão, né? Isaque amava a Esaú e Rebeca amava Jacó. Eram os dois filhos, nós vamos já falar nesse assunto. Nesse ambiente, ele, Jacó, aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. O homem que enganou passou a ser enganado. E eu vou parar por aqui para nós entrarmos na lição, não na revista, mas na própria palavra, a Bíblia Sagrada. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu sei que vai haver polêmicas, pessoas não vão aceitar o que eu vou dizer, mas eu não concordo com este título, Jacó de enganador a homem de honra. E nem aqui com a introdução que diz que ele não aprendeu, naquele ambiente onde ele morava, a enganar para ter o que queria, né? E depois que ele diz que o homem que enganou passou a ser enganado. Ou seja, o comentarista, ele está dizendo, deixa eu ver aqui o nome do comentarista, Elinaldo Renovato. Ele deixa claramente que Jacó era enganador, depois ele foi transformado. Enganador seria uma pessoa, ou eu faço esta pergunta, enganador não seria uma pessoa que vive na prática do engano? Por exemplo, um jogador, ele vive na prática do jogo de sinuca, jogo de baralho, jogo de seja lá o que for, ele vive nessa prática, então ele é um jogador, e assim tudo que se pratica, até mesmo o pecador. Você sabia que nós, cristãos, que vivemos para servir a Deus, nós pecamos todos os dias, porque a Bíblia diz que aquele que não peca está mentindo, mas nós não somos mais pecadores? E isso você encontra na Bíblia, e eu tenho assim uma lista de referências de que o cristão não é mais pecador. O ser humano, uma vez que ele entrega sua vida a Jesus, que ele nasceu da água e do Espírito, ele não é mais pecador. Ele se torna agora justo. Ele foi justificado. Então, pecador é aquele que vive na prática do pecado. E a Bíblia diz que quem pratica o pecado, quem pratica o pecado é do diabo. Aquele que é nascido de Deus não pode continuar pecando, porque nascido de Deus e a semente de Deus está nele, disse João. Então, pecador é aquele que vive na prática do pecado. No caso, enganador é aquele que vive na prática do engano. E nós vamos ver, será que Jacó realmente vivia na prática do engano? Será que ele realmente era um enganador? Nós vamos ver na Bíblia. Porque aqui, irmãos, esta lição, esta revista, ela é de grande valia, os estudos que tem nela, os ensinos, mas ela é de segundo plano. Primeiro plano é a Bíblia Sagrada, tá? E eu sei que alguns vão dizer, não, mas é o comentarista, ele é um teólogo, ele estuda muito, ele tem conhecimento. Sim, irmãos, mas não sabe de tudo. A revista, ela é fonte secundária, a Bíblia é fonte primária. E mesmo ele sendo um grande conhecedor, que eu sei que é um homem de Deus que tem muito conhecimento, mas também pode errar. Vou dar por exemplo, irmão, nós tivemos aqui uma lição, até reservei aqui, que as minhas revistas eu guardo todas, né? Aqui uma lição do terceiro trimestre do ano passado, esta daqui, ó, A Igreja em Jerusalém, uma revista com as lições, irmãos, por exemplo, ó, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, uma igreja fiel à pregação do Evangelho, uma igreja cheia do Espírito Santo, e assim por diante foram as 13 lições. Mas a primeira lição, que o pastor, deixa eu ver bem aqui quem foi o comentarista, José Gonçalves, ele coloca assim, ó, a igreja que nasceu no Pentecostes. Isto aqui, muitas pessoas, muitos leitores da Bíblia, alguns teólogos protestaram, e com razão, a igreja que nasceu no Pentecostes. A igreja não nasceu no Pentecostes, a igreja nasceu na cruz. Vamos dizer que no Pentecostes ela foi inaugurada.
foi batizada, foi selada no Pentecostes, concordo. Agora que ela nasceu no Pentecostes, não. Mas o comentarista colocou aqui nesta lição. Então não quer dizer que porque foi alguém que traz o nome aqui na lição que escreveu que esteja certo. Mas tudo bem, cada um entenda como queira. Só que muitos vão estudar a lição, Jacó de enganador a homem de honra, e porque está escrito vão crer que seja assim. Mas se você crê, tudo bem, respeita a sua posição. Não que eu queira saber de tudo, irmãos, mas eu estudo. Desde criança, olha, eu fui criado na escola bíblica dominical, eu amo a escola bíblica dominical, mas eu tenho o direito de contestar aquilo que não confere com a palavra. Como eu disse, a revista é fonte secundária, a Bíblia Sagrada é fonte primária. Então nós vamos lá para saber se realmente Jacó era enganador. Porque até vi uma professora falar na lição passada que nem cabia o assunto, porque a lição passada, o assunto dela era assim, a experiência transformadora de Jacó. Olha aqui foi uma lição, se pudesse ser muito bem aproveitada, até porque os tópicos eram um sonho que mudou uma vida, as descobertas de Jacó e a coluna de Betel. Mas a professora do qual eu assisti a aula, ela disse que ela já trouxe para a lição de número 11, dizendo que Jacó foi enganador, mentiroso, né? E que Deus transformou de dentro para fora. É claro que o caráter de uma pessoa, tanto mal quanto bom, quanto o caráter bom, é caráter bom, já vem com aquele caráter. Quando a pessoa tem um caráter mau, uma má índole, que chama de mau caratismo, e quando essa pessoa se encontra com Jesus, é transformada assim, tem que ser transformada de dentro para fora. Claro que é. Seja lá qual for a natureza má da pessoa, quando encontra Jesus, muda. E a Bíblia vai dizer, segundo aos Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sim, há uma mudança. Tem que ser de dentro para fora. Só que, no caso aqui da lição, Jacó não teve essa mudança, não teve necessidade de ter essa mudança, porque ele não era enganador. E eu vou provar para vocês dentro da Bíblia Sagrada. Não na minha teoria, mas dentro da Bíblia Sagrada, que Jacó não era enganador. Vamos lá. Quando Deus projetou em salvar a humanidade, porque sempre foi esse plano, ele cria a nação de Israel. Através de quem? Ele sempre procura pessoas que querem servi-lo. Ele sempre procura pessoas que têm um coração que ele já conhece, é claro, ele na sua onisciência, ele já conhece quem é a pessoa que o adora de verdade. Então ele encontra um homem chamado Abrão, essa história você sabe, vou só fazer aqui um rápido resumo. E ele vê que Abraão é um homem dedicado a ele, diferente dos seus irmãos, dos seus familiares. Ele faz aquele convite, ou aquela ordenança, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão ouve o conselho de Deus e sai. Então Deus tinha um projeto que a partir de Abraão ele criaria uma nação, para que dessa nação viesse o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o enviado de Deus, que era ele próprio, na pessoa de Jesus Cristo. Era necessário que criasse essa nação sacerdotal. Então de Abraão nasceu Isaac. Isaac era a continuidade ou a continuação da promessa que ele fizera a Abraão. Isaac, ele se casa com Rebeca, a mulher que Abraão mandou o seu servo Eliezer buscar lá na sua parentela para casar com Isaac. Isaac casa com ela. Depois Abraão morre, Isaac vai dar continuidade à promessa. E Rebeca era estéril, assim como foi a mãe de Isaac. Isaac, homem temente a Deus, que era o segmento da promessa, ele ora a Deus e pede que o Senhor abra a madre de Rebeca. E o Senhor atende, abre a madre da Rebeca, ela concebe. E agora grávida, depois de algumas semanas, começa algo estranho se mexer dentro dela. Hoje, nós sabemos que quando uma mulher engravida, passa algumas semanas, já faz ali um exame, uma ultrassonografia, por exemplo, e já sabe qual o sexo da criança, se macho ou fêmea, né? Se menino ou menina. Naquele tempo não. Quando nascia que sabia se era menino ou menina. E o pior que é a primeira gestação de Rebeca e aquela coisa estranha dentro dela. E eu vi também, vou abrir aqui um parênteses, a professora dizer que Rebeca ela não tinha aquela sabedoria, ela não tinha experiência com Deus e por isso ela não esperou no tempo de Deus e projetou tudo para Jacó enganar o seu pai e tal. Será que foi mesmo assim? Porque vamos lá para a palavra Gênesis 25. Vamos iniciar aqui a leitura em Gênesis 25. Porque quando aquilo estava acontecendo dentro do seu ventre, o que ela fez? Mesmo que ela tenha conversado com Isaac, o seu esposo, mas ela foi perguntar a Deus o que era aquilo. Olha interessante. Olha que interessante. Né?
Aqui. Isaac orou insistentemente ao Senhor. Aqui é Gênesis, irmão, 25, versículo 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? Olha, ela achando claro, estranho, os meninos se mexendo muito dentro dela. Ela sabia que era uma gestação, mas na sua ideia, claro, era uma criança só. Ela, para ter certeza do que era aquilo, para ter um conhecimento do que era aquilo, ela foi, ao invés de perguntar ao marido, ela foi perguntar a quem? Ao Senhor. Olha que mulher sábia. Ela vai perguntar ao Senhor: o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. Versículo 23. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Olha só, o Senhor falou para ela o que ela queria saber. Não se preocupe, Rebeca. O que está acontecendo é que há 2 nações no teu ventre. Vai sair 2 povos, vai sair de ti. Um povo será mais forte do que o outro povo. E o mais velho servirá ao mais novo. Como se mais velho? Os 2 nasceram num momento só. O que nascesse primeiro seria o mais velho, ou o maior. Outras traduções falam: o maior servirá ao menor. Saiu primeiro, esse já era o primogênito. E o primogênito, mas a lei da primogenitura tinha grande valia. O primogênito, ele daria sequência quando o pai morresse. Ele assumiria o sacerdócio no lar. Ele teria a responsabilidade de cuidar do pai até a sua velhice, até que o pai falecesse. Era a responsabilidade do primogênito cuidar do pai. Seria, como eu disse, daria sequência ao serviço sacerdotal do lar. Logo, pois, a continuidade da promessa naquela família que começou em Abraão seria do primogênito. Então, irmãos, cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Irmãos, hoje se coloca nome em crianças, muito pelo que está na moda, né? Quando o nome mais cogitado, sempre as pessoas procuram colocar o nome. Naquele tempo, os nomes nas crianças eram colocados mediante uma situação, uma ação. Do jeito que a criança nascia, conforme a atitude que alguma ação vista, eles escolhiam o nome para colocar na criança. No caso aqui, não vou entrar em pormenores, falar de nome de algumas pessoas, que todas têm um significado. O próprio Isaac, só vou dizer do Isaac, que chamava Riso, riso, por quê? Porque Sara riu quando o Senhor falou que ela teria um filho. Então colocaram o nome dele Isaac, significa riso ou sorriso. E aqui o Esaú, né? O Esaú, por ele ter nascido assim, vamos dizer, já um menino já completo, maduro, como uma criancinha ainda nascendo, quando fosse maduro, todo coberto de pelo. E quando eles viram aquele menino coberto de pelo, veio logo automaticamente na ideia de Isaac e da Sara, dos dois, não sei, ou Rebeca, melhor dizer, e colocaram o nome de Esaú. Aquele já era automático. Quando nascia a criança, automaticamente já sabia qual o nome que daria, como eu disse, mediante uma ação, uma atitude ali no parto. Aí já nasceu Jacó agarrado ao calcanhar de Esaú. E aquilo chamou a atenção deles. Por ele ter nascido agarrado, já colocaram o nome de Jacó, aquele que segura ao calcanhar. Lá na frente nós vamos falar sobre isso, sobre o nome dele. Cresceram. Saiu primeiro, Depois saiu seu irmão agarrado à mão ao calcanhar, por isso deram o nome, chamaram Jacó. Tinha Isaac 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Veja bem. Então, quando nasceu ali o Esaú, primeiro, e depois o Jacó agarrado ao seu calcanhar, naquele momento, Rebeca já entendeu: o que nasceu primeiro vai servir o segundo. Então, o herdeiro da promessa, que deveria ser o Esaú, que nasce primeiro, o primogênito, é o maior, vai ser do menor, do Jacó. O Senhor me disse. E Rebeca, irmãos, guardou no coração aquela palavra do Senhor. Ela guardou consigo. Os anos se passaram. Às vezes a gente imagina, né, que ali o Esaú e o Jacó tinham 18, 20 e poucos anos. Não, a gente não sabe quantos anos eles tinham. Alguns historiadores falam que eles tinham 77 anos quando isso aconteceu. A Bíblia diz, eu não sei se, eu vou dizer que uns 50, mas de 20, 30 anos não era. De 50 para lá era a idade de Esaú e de Jacó, quando aconteceu aqui a bênção de Isaac sobre a vida de Jacó. E por ter isso acontecido, irmãos, e quando eles cresceram, e a história que vai dizer na lição, que Isaac amava Esaú e não gostava do Jacó, é mais ou menos isso que quer dizer, e que Rebeca gostava do Jacó e não gostava do Esaú.
E aqui se fala que tinha o Isaac preferência pelo Esaú, ou amava o Esaú, e a Rebeca amava o Jacó, então havia uma divisão familiar no gostar. Mas será que isso é verdade? Claro que não. O Isaac, ele amava o Esaú e o Jacó, só que ele tinha preferência sim pelo Esaú. Quem sabe por ser caçador, se tornou caçador, e ele tinha aquela amizade, vamos dizer assim, um pouco mais forte pelo Esaú devido a isso. E a Rebeca, ela amava os dois, o Esaú e o Jacó, e ela tinha, claro, uma simpatia melhor por Jacó. Será por quê? Com certeza, irmãos, porque ela guardava no seu coração a promessa, a fala do Senhor para ela, e ela sabia que o Jacó é que herdaria a promessa, porque o Esaú, ele não tinha preferência pelas coisas de Deus. Ele não se dedicava, ele não queria saber das coisas de Deus. Já o Jacó, sim. O Jacó gostava de, vamos dizer, no dia de hoje, gostava de ler a Bíblia, gostava de cantar o Senhor, gostava de pregar. Então, o Jacó era envolvido com as coisas de Deus. É tanto que o Senhor já de antemão, pela sua onisciência, ele diz a Rebeca, o maior servirá ao menor. O menor é que vai ser o herdeiro da promessa. O menor é que vai dar sequência a esse projeto que eu criei para salvar a humanidade, ao projeto do qual vai vir o Messias. É o Jacó que vai se dedicar. Então ela guardou isso no coração e os anos se passaram. Até que chega o dia de Isaac abençoar. Chegou o tempo, irmãos, porque não era a Rebeca, seria o Isaac, o homem que ia dar a bênção. E nesse dia ele chama o Esaú e diz, vai lá meu filho, pega uma caça, prepara um guisado, traz para eu comer, que eu vou te abençoar. Como eu disse, a Rebeca tinha falado antes, no começo, quando assim que eles nasceram, para o Isaac. Com certeza ela falou com ele, olha, o Senhor me falou o que está acontecendo no meu ventre. Contou a história, olha, e o menor é que vai herdar a promessa, viu? Não é o primogênito, pela lógica seria o primogênito, mas quem vai herdar a promessa é o menor que nasceu depois. E o Isaac, depois esqueceu, os anos se passaram, Isaac esqueceu disso. Com certeza, durante os anos, 5 anos, 10 anos, 20, 30 anos, e a Rebeca imaginando, o que vai herdar a promessa é o Jacó. Eu amo meus 2 filhos. É tanto, irmãos, que quando houve o conflito que o Esaú quer matar o Jacó, Rebeca vai falar para o Isaac que o Jacó tem que ir lá para onde o tio dela. Ela diz, por que eu perderia meus 2 filhos num só dia? Então que história é essa que Rebeca só amava o Jacó? Ela tinha preferência por ele, como eu já disse, porque ele se dedicava às coisas de Deus. Olha, irmãos, a Bíblia não diz Isaac amava Esaú e aborrecia Jacó, e nem diz Rebeca amava Jacó e aborrecia Esaú. Mas a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Aqui o próprio Deus, né? Vamos conferir, como eu disse é na palavra, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, do versículo 10. Aqui está falando sobre Sara, e no versículo 10 diz assim, ó, não somente esta, né, a Sara, mas também Rebeca, quando concebeu de um só, Isaac, nosso pai, contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, que era a promessa, né? Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o maior servirá ao menor. Foi dito por quem? Por Deus. O maior servirá ao menor. Como está escrito, versículo 13, amei Jacó e rejeitei Esaú. Isso aqui é Deus, irmãos, que está falando. E aí, vai contestar com ele? Então, qual é a prova que tem que o Jacó era enganador? E agora vamos ver o que diz Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, o versículo 16 e o 17 diz assim, ninguém seja imoral ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Olha, irmãos, é uma ordem. Ninguém seja imoral ou profano, como foi Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura. Quando Deus, como eu disse, na sua onisciência, falou para Rebeca que o maior serviria o menor, poderia até vir uma dúvida na mente de Isaac. Por quê? Mas o maior é o primogênito. Automaticamente a bênção deve ser para o primogênito. É por isso que Isaac queria abençoar o primogênito. Porque era assim, o primogênito que herdaria tudo. E mais 1/3 da bênção por ser o primogênito. Mas como Deus sabia que Esaú não ia dar valor à bênção, ele disse, não, já que ele não quer, porque Deus, irmãos, ele ama aquele que ama ele. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam me acham. Lembra do episódio do Abel e o Caim? Os dois aprenderam com Adão e Eva a cultuar ao Senhor. Só que o culto de Abel vinha da alma, da essência da adoração. Já o de Caim era aleatório, era de qualquer jeito, simplesmente para cumprir um ritual. E Deus sabia disso. E o que diz a palavra?
E atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou Deus. Então, irmãos, Deus faz acepção de pessoas? Responda aí. Deus faz acepção de pessoas? Claro que não. Então por que ele recebeu Abel e sua oferta e não recebeu Caim a sua oferta? Porque, como eu já disse, o Abel oferecia um sacrifício ao Senhor de coração. Já o Caim não. A mesma coisa. O Esaú não queria saber das coisas de Deus. Se houve aqui um mentiroso, um trapaceiro, um enganador, foi o Esaú. Porque quando aqui a história diz, eu não vou ler agora, que quando um dia Esaú chega do mato, cansado, faminto, o Jacó tinha preparado ali uma comida, e o Esaú pede para ele, e ele diz, não, eu te vendo. Eu te dou ela em troca da primogenitura. Sabe qual foi a resposta do Esaú? De que me serve a primogenitura? Eu vou morrer mesmo. Isso para mim não vale nada, como se ele dissesse isso. De que me serve se eu vou morrer do mesmo jeito? Me dá aqui a comida. Aí sabe o que foi que o Jacó disse? Então jura. É como se ele dissesse, assina essa promissória aqui. Então Jacó não enganou Esaú. Ele não enganou. Ele fez um acordo. Ele comprou. Jura. E ele jurou. E Jacó deu a ele o alimento. Ele comeu, encheu a pança e perdeu o direito de primogenitura. E Deus já estava vendo tudo e assinando embaixo. É tanto que no dia da bênção, quando Isaac abençoou o Jacó, que ele enganou e tal, depois nós vamos já ver isso aqui. Quando Esaú volta da caçada, que prepara a caça, leva para o seu pai Isaac, ele diz, não, meu filho, eu já comi. Quem foi que veio? Foi o Jacó. O Esaú abre a boca no berro, no choro, e diz, o Jacó me enganou, tomou meu direito de primogenitura. Mentiroso. Ele não tomou. É só você ler na palavra, irmão, ler lá no Gênesis 28, o que vai dizer. O que ele vai dizer, na verdade, capítulo 27, o que o Esaú vai dizer? Que o Jacó tomou a bênção dele, da primogenitura, mas não é verdade. Quando Isaac diz a ele, meu filho, vai lá, mata uma caça e prepara atrás de que eu quero te abençoar, era se ele fosse macho, homem, temente a Deus, ele teria dito assim, meu pai, não, é o seguinte, a bênção já não é mais minha, eu vendi para o meu irmão Jacó dias atrás. Se ele fosse um homem de palavra, ele teria dito isso, ele teria reconhecido que ele tinha vendido o seu direito de primogenitura. Mas não, depois ele abriu a boca no berro, como diz lá em Hebreus, que mesmo com lágrimas, ele não recebeu mais bênção, porque não achou lugar de arrependimento no seu coração. O que é isso, não achou lugar de arrependimento? É que ele não se arrependeu. O choro era choro de crocodilo. Igual a pessoa que é pega pela justiça, pela polícia, e aí ele chora, não vou fazer mais isso. Mentira, é choro de remorso pela consequência, porque foi apanhado pela justiça, mas não tem nada de arrependimento. Da mesma forma, o Esaú chorou, ali até revoltado, zangado de raiva, porque perdera. Ele não valorizou a bênção de Deus na sua vida. Certo? Então, mas o Jacó enganou. Eu sei que alguém vai persistir, mas ele enganou. Porque ele colocou lá o pelo no seu braço, né? E ele, de qualquer forma, enganou. Mas será que Jacó realmente enganou? Como eu disse, enganador é uma pessoa que vive na prática do engano. E eu vou mostrar para vocês que Jacó não era enganador. Porque assim, a Rebeca guardou no coração a fala de Deus, a sua promessa. Então, do passar dos anos, ela já sabia, aqui e acolá ela lembrava, o Jacó é que vai herdar a bênção. Não é o meu filho Esaú primogênito, é o Jacó que vai herdar a bênção, porque o Senhor me falou isso. E como eu vi alguém falando, os professores dizendo, Rebeca não esperou do tempo de Deus. Ela se precipitou, ela não foi uma mulher sábia. Sim, e esperar até quando? Eu fiz uma pergunta assim a um professor, ele não pôde me responder. Esperar até quando? Porque se fosse uma semana, um mês, um tempo, por exemplo, passaram-se os anos, muitos anos se passaram, Rebeca guardando aquela promessa. Um dia chegaria o dia de Isaac abençoar, né? Certo? E ele teria que abençoar o Jacó. E naquele dia chegou de Isaac falar para o Esaú, matar a caça, que ele ia abençoar o Esaú. Então Rebeca correu e tomou uma atitude. E no lugar que muitos dizem que ela enganou, eu digo, ela usou de estratégia. A mulher sábia edifica a casa, a tola com as próprias mãos a destrói. Aí a minha pergunta é, esperar até quando? Porque dizem que Rebeca não esperou na promessa de Deus. Assim como a Sara e o Abraão não esperaram na promessa, deu lá Agar para Abraão e nasceu Ismael. Sim, realmente eles não esperaram, esse é outro caso. Porque o Senhor falara a eles que do ventre da Sara, né, e do lombo de Abraão nasceria o herdeiro da promessa. E eles não esperaram. Já no caso aqui da Rebeca com o Jacó, não tinha questão de esperar o quê? Se naquele mesmo dia o Isaac ia abençoar. A Rebeca simplesmente usou de estratégia e evitou uma tragédia. Essa é a verdade, irmãos. É só você ler a Bíblia com entendimento. E aqui eu deixo uma dica. Toda vez que você for ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, diga Espírito Santo,
me faça entender a tua palavra de forma correta. Porque as pessoas dizem assim, que a Bíblia tem várias interpretações. Um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro negativo. A Bíblia tem uma só interpretação. As pessoas que interpretam de forma errada, problema deles, não de Deus. Então Rebeca tinha no seu coração que a promessa seria passada ao Jacó e teria que ser naquele dia, porque naquele dia o Isaac determinou, ele ia abençoar o Esaú. Na mente dele, já esquecida, já fraca, que até cego visual ele estava, então ele ia abençoar o Esaú. Ele tinha esquecido do que Sara falara com ele, que Deus a revelara antes deles nascerem. E ali, não tendo mais o que fazer, a Rebeca fala para o Jacó, meu filho, o teu pai vai abençoar o teu irmão Esaú. Mas a bênção é para você, não que a Rebeca tivesse preferência pelo Jacó. Porque se fosse só questão de preferência, mas ela estaria em grande pecado, porque a bênção teria que ser automaticamente para o primogênito, como já foi dito. Mas Deus faz as coisas como Ele quer. E como ele sabia que o Esaú não iria querer nada dele, de Deus, então ele já disse, o maior servirá ao menor, a bênção será para o menor. Então a Rebeca, ela fez tudo ali, ajeitou e tudo, e eu vou provar para vocês que o Jacó não era enganador quando ele diz assim. Porque quando a Rebeca ouviu o Isaac falar que ia abençoar o Esaú, e o Esaú saiu para a caçada, ela disse, meu filho, vai lá, pega lá ao rebanho, versículo 9 do capítulo 27, irmão. Você anota aí, você lê em casa. Capítulo 27, versículo 9. Versículo 8. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo em que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Depois leva-o a teu pai para que ele coma, para que eu te abençoe antes da sua morte. Olha só, disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas Esaú, meu irmão, é peludo e eu sou liso. Olha aí. Veja bem que ele disse, não, mãe, mas não vai dar certo, mãe. Não vai dar certo. Meu pai está cego, ele vai conferir se sou eu ou é meu irmão através do tato. E eu sou liso, meu irmão é peludo, mãe, isso não vai dar certo. Como que esse homem era enganador? Se ele pensou assim, falou para sua mãe. Pode ser, versículo 12, que meu pai me apalpe e serei aos seus olhos enganador. Olha aqui, lançando por terra aqui o título. Pode ser que meu pai me apalpe e serei aos seus olhos enganador. O que Jacó está dizendo? Eu não sou enganador. Eu não sou trapaceiro, como muitos estão me taxando. Eu não sou esse trambiqueiro, eu sou um servo de Deus. E o meu pai vai me apalpar, mãe. Ele vai saber, vai desconfiar, ver que eu sou liso, não sou peludo como meu irmão. E eu vou ser aos seus olhos como enganador. Eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim maldição, não bênçãos. Se o Jacó, irmãos, fosse enganador, ele diria para sua mãe, não, mãe, pode deixar, fique tranquila, mãe, já bolei um plano e eu vou enganar meu pai e ele vai me abençoar, já fique tranquilo, já sei o que fazer. Então ele seria sim um enganador. A sua essência seria de enganador, homem trapaceiro. Mas não, ele era um homem de Deus, um homem justo, é tanto que Deus falara que a promessa ia seguir ele. Mãe, eu não vou fazer isso, mãe. Não vai dar certo, mãe. Meu pai vai me apalpar, vai desconfiar que eu não sou Esaú, eu sou o Jacó. Então eu vou passar os seus olhos como enganador, mãe. Eu não sou enganador. E outra coisa, mãe. Ao invés de eu receber bênção, eu vou receber maldição. A senhora já imaginou meu pai me amaldiçoar? Sabe qual foi a resposta da mãe? Versículo 13. Disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz. Vai e traze-os a mim. A Rebeca diz, meu filho, deixa essa responsabilidade por minha conta. E alguém diz, está vendo? E ela pagou um preço. Depois Jacó fugiu, foi embora e ela morreu e nunca mais viu seu filho. Sim, ela pagou um preço. Ela se sacrificou para cumprimento da promessa de Deus que o Isaac não estava vendo, não estava mais cônscio disso. Como eu disse, ela evitou uma tragédia. Então ela correu e ela arquitetou, ela usou de estratégia para que a bênção de Deus, irmãos, tem momento que é necessário. É necessário a mulher de Deus ser sábia no seu lar e agir com seus filhos. Não que ela tenha preferência por um e despreze o outro. É porque ela sabe daquela criança que está se dedicando lendo a Bíblia e sabe daquela outra criança também, seu filho que só está no TikTok. Ela sabe daquela criança que quer saber de trabalhar, se tornar um homem e saber daquele que não ouve a sua voz, só quer estar na rua. Meninos que não quer saber de estudar, mas tem o outro que se dedica, então claro que ela vai ter mais afinidade por aquele, principalmente quando é uma mulher cristã, que ela observa entre seus filhos qual é aquele que se dedica às coisas de Deus. E Rebeca observava e sabia que Jacó se dedicava às coisas de Deus. Então ela elaborou um plano
para que o Jacó fosse abençoado. Não que ela quisesse dar uma mãozinha a Deus, uma ajudinha a Deus, como fez a Sara com a Abraão. Não, negativo. Ela simplesmente, ela encaixou naquilo que teria que ser feito para dar sequência à promessa. Que o Esaú não quis nem saber. O Esaú menosprezou. E a palavra de Deus está nos dando um aviso. Ninguém seja imoral ou profano como foi Esaú, que por um alimento vendeu o seu direito de primogenitura. E depois ele voltou querendo dar bênção, mas não se achou arrependimento no seu coração, mesmo com lágrimas ele não recebeu mais. Porque quando Isaac abençoou o Jacó, e assim devia ser feito, depois veio Esaú, atrás da bênção não teve mais. Sabe o que ele fez depois? Ele buscou mulheres no meio lá das filhas de Canaã, onde Deus não queria. E o homem que era para ser o primogênito, para receber a bênção, que não podia receber porque o Senhor não quis, o Senhor rejeitou. Deus amou a Jacó e rejeitou a Esaú. É assim a palavra que está escrita. E aquele fato de que o Jacó, de enganador, passou a ser enganado, lá na casa do seu tio Labão, ele foi enganado sim. Ele foi enganado, mas não pagando o que ele fez. Vamos dizer que o Jacó, depois, ele lá, por sua mãe, colocou lá os pelos, ela colou lá nos braços dele o pelo do cabrito, colocou no seu pescoço, e quando Isaac apalpasse e visse que era pelo e achasse que era o Esaú, se foi um engano, sim, vamos dizer que foi um engano. Vamos dizer que mesmo que ele pudesse dizer para sua mãe, Rebeca, não mãe, eu não vou fazer isso, mesmo que ele dissesse isso ou que ele não disse, porque sua mãe disse, não, faz o que eu te ordeno, meu filho, se a tua maldição, se for para ter maldição, recaia sobre mim, faz o que eu te ordeno. Ele foi e fez. Nem por isso ele era um enganador. Mas ele não enganou seu pai? Ele não disse que ele era o Esaú? Sim. Não é porque ele enganou que ele fosse um enganador. Não é porque ele enganou que morava dentro dele a essência do mal, a essência do engano. Ele tinha dentro de si o DNA de enganador. Não, não é isso. E por que Deus mudou o nome dele? De Jacó para Israel. Aí alguém diz assim, o nome Jacó significa enganador, trapaceiro. Aí Deus mudou de dentro para fora, o Jacó era mentiroso. Não é verdade. Jacó significa aquele que segura ao calcanhar. Esse negócio que Jacó significa enganador, trapaceiro, isso é coisa do homem, da mente do homem. Muitos teólogos falam isso. Muitos, eu tenho certeza que você que é crente há muitos anos, você sempre ouviu falar isso. Igual você sempre ouviu falar que Noé pregou 120 anos. E se você for para estudar a Bíblia com entendimento, você vai ver que só foi 100 anos. E se duvidar, não foi nem 100 anos. Leia lá em Gênesis, capítulo 5, do 5 ao 6, você vai entender. É só para fazer uma comparação do que o povo acredita no que ouve. Porque não lê Bíblia, não vai entender. Se você não lê Bíblia, meu irmão, minha irmã, você não vai entender. E você tem que ler ainda com a ajuda do Espírito Santo, senão você vai conhecer só a letra. Há muitos bibliólogos que não conhecem. É o mesmo que o Senhor diz para os saduceus. Vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E quem eram os saduceus? Homens que conheciam a lei, homens que liam a Torá. E o Senhor diz, vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, irmãos, o Jacó, ele diz, seja para mim, ainda que ele enganou, botou lá o pelo, deixou sua mãe colocar, né? E ele foi lá, e quando ele recebeu a bênção, que o Esaú ficou irado com ele, e quis matar, disse, meu pai, quando meu pai morreu, eu vou te matar. E o Esaú ia matar ele. A Rebeca, com sabedoria, pega e lembra do tio dela, né, Labão, lá em Padã Arã, chama ele, meu filho, você vai embora que teu irmão quer te matar. Ela corre e conversa com Isaac, diz, olha o que aconteceu. Você esqueceu que a bênção era para o Jacó, e você ia abençoar o Esaú. Eu não tive outra alternativa, meu velho, a não ser usar de estratégia para que a bênção viesse a Jacó, porque assim o Senhor me prometera, quando eles ainda estavam no meu ventre. Lembra disto? Eles ainda estavam no meu ventre. Com certeza Isaac relembrou. E ele chama o Jacó, e ele aconselha o Jacó, né? Está lá no capítulo 28. Isaac manda Jacó a Padã Arã. Ele vai, eu vou ler aqui para você. Isaac chamou Jacó, o abençoou e ordenou-lhe, dizendo, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, o qual foi a Padã Arã, Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Se o Jacó fosse enganador, era para o Isaac dizer, ó, meu filho, tu foi um enganador, tu me enganou, tu me trapaceou, viu? Agora tu vai ter que ir embora, vai ter que fugir, trapaceiro, enganador. Não.
O Isaac o abençoou. Diz, vai lá para a casa do teu tio. E que Deus de Abraão te abençoe e te multiplique e te faça prosperar. Então, irmão, Jacó saiu abençoado da casa do seu pai, mesmo fugitivo, mesmo saindo, fugindo do seu irmão, que enfurecido, errado como ele era, porque ele era um profano, imoral. Então Jacó teve que fazer isso. Tem momentos, irmãos, nós temos que fazer sacrifício, né? Porfiar e por entrar pela porta estreita. Nós temos que buscar aqui ser crentes, irmãos, para herdar o céu. Não é fácil. Entrar pela porta estreita, porque apertada é a porta. E estreita a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos acertam por ela. Não é fácil. É fácil ser crente, mas não é fácil entrar no céu. Temos que sim. Jesus fez o principal sacrifício, morrer por nós. Mas é nós que temos que nos santificar. Nós temos que sair, rejeitar aqui, rejeitar ali e observar a promessa de Deus para a nossa vida. É o que Rebeca fazia. Era guardar no seu coração e colocar em prática aquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração. E o Jacó vai lá para Labão, e lá ele prospera. Ele foi enganado quando ele amou a Raquel, e o Labão, no dia da núpcia, na noite nupcial, entregou a Lia. Só que depois ele trabalhou mais 7 anos pela Raquel, só que com uma semana logo depois ele já ficou morando com a Raquel. Muitos não sabem, né? Muitos até dizem que depois Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para poder ter a Raquel. Negativo. Ele trabalhou mais 7 anos, mas logo com uma semana de que ele estava com a Lia, o Labão entregou logo a Raquel para ele. É só ler o texto. E ele ficou morando com as duas. E foi sendo próspero, e o Labão, enganando ele, mudou 10 vezes o salário dele. Só que ele prosperou, e alguém ainda diz, mas Jacó usava de trapaça. Ele pegava lá umas varas, porque eu li um texto, eu li uma matéria que ele fazia lá, descascava as varas para ficar listada, para os rebanhos ser pro lado dele. Olha como ele era enganador, olha como ele era trapaceiro. Mentira. O próprio Deus mandou que ele fizesse isso, e no dia que ele estava fugindo com suas mulheres e seus filhos, voltando para sua terra, ele disse para elas, antes que eles partissem, olha, o Senhor me apareceu, e ele me disse para me fazer isso assim, 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 porque o Labão tem me enganado. E depois, quando Jacó parte, que o Labão sai para ir atrás dele, quem sabe até fazer o mal, o anjo vai e aparece a Labão, e diz, não faça mal ao Jacó. Então, irmãos, o Jacó era protegido. Sim, irmão Beto, mas a mudança do nome, Jacó, trapaceiro, enganador, mudou para Israel, será que é verdade? Será que Deus mudou o nome de Jacó porque ele era trapaceiro e enganador? Irmãos, estuda a Bíblia, estuda a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E por que o nome de Jacó nunca saiu? Por que nunca mudou o nome de Jacó? Porque sempre foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha aqui que interessante. Abraão se chamava Abrão, lembra? Abrão. Deus disse, o teu nome não será mais chamado Abrão, né? Pai exaltado, será chamado Abraão, será pai de multidões. E nunca mais se chamou Abrão. Fim da história, até no Novo Testamento é conhecido como Abraão. Sarai, minha princesa, o Senhor mudou para mãe de nações. Nunca mais se chamou Sarai. Ela morreu e até no Novo Testamento é Sara. E por que Jacó, como dizem, mudou de enganador, de trapaceiro, mudou de dedo para fora, mudou para Israel? Por que quase não se fala o nome dele de Israel? Só fala Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se esse nome era tão perigoso, um nome de trapaceiro, por que sempre chama Jacó? Jacó, aquele que segura ao calcanhar. Lembra que ele nasceu segurado ao calcanhar? Eu vou já te falar aqui, lembra que ele segurou Deus? Não no calcanhar, mas segurou pelo meio, lutou com Deus quase a noite inteira. E deixa eu te falar, o nome Jacó, ele aparece mais de 15 vezes em toda a história da Bíblia. Êxodo capítulo 3, eu vou ler aqui para você, Êxodo capítulo 3, e o versículo 6 diz assim, disse mais, isso aqui é Deus conversando com Moisés, quando ele estava ordenando a Moisés para ir resgatar o povo de Israel lá no Egito. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque ele não falava Israel? O Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Versículo 15. Disse Deus mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Olha só, capítulo 4, versículo 5. É para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
Oh, irmãos, que nome enganador é esse que sempre repete o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o próprio Jesus, irmãos, e os apóstolos sempre falaram Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E você sabia que o nome Israel aparece apenas uma vez na história da Bíblia, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, naquele episódio em que Elias está ali desafiando os profetas de Baal, que ele ergue o altar e ele ora e diz, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Só apenas uma vez. Sempre na história, como eu disse, o nome de Abraão foi mudado, Abraão e continuou, Sarai foi Sara e continuou, já o de Jacó mudou para Israel, mas continuou Jacó, por quê? A mudança para Israel só significa simplesmente aquele que luta com Deus. Quando Jacó estava lutando lá no Val do Jaboque, lutando, agarrou o anjo e segurou, e Deus viu a sua bravura. É como se a pessoa que luta pelas coisas de Deus. É como diz na parábola de Jesus que o rei dos céus é semelhante ao homem que encontrou um tesouro escondido e foi, vendeu tudo que tinha e adquiriu aquele terreno, porque ali tinha um tesouro a ser o reino de Deus. Da mesma forma, Jacó ele queria as coisas de Deus. Então ele agarrou com o anjo e disse, eu não vou te soltar enquanto não me abençoares. E ele lutou e Deus vendo aquela bravura de Jacó, aquela insistência, esse que quer algo comigo. Ele disse, como é teu nome? Jacó. Agarrado com o anjo, como é teu nome? Jacó. Não se chamarás mais Jacó, e sim Israel, porque lutaste com Deus. Como príncipe, olha só, não como enganador. Veja bem, irmãos, o Senhor podia dizer, olha, como enganador tu lutaste comigo, mas eu vou mudar vou mudar o teu nome para Israel. Como trapaceiro, como enganador tu lutaste com Deus e prevaleceste. Não, ele diz assim, como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tu serás chamado Israel. Simplesmente isso. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, significa aquele que luta com Deus. Mas o nome dele continuou Jacó. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Se você não aceita esta mensagem, não tem problema. Eu não quero te convencer. Eu estou apenas explicando a verdade bíblica. Não quero também ficar contra o comentarista, o homem de Deus. Simplesmente foi um equívoco que eu não vou aceitar. E eu tenho certeza que alguém também concorda com a palavra de Deus. Tá bom? Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.